O que significa o Domingo de Ramos? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse dia de hoje. Nós estamos aqui iniciando a Semana Santa e iniciamos justamente com a celebração do Domingo de Ramos, que é também conhecido como o Domingo da Paixão, porque neste domingo é o único domingo da liturgia que nós lemos e meditamos o Evangelho da Paixão do Senhor. O Domingo de Ramos, a liturgia começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos entender um pouco aqui desta entrada de Jesus, que ele é aclamado como rei em Jerusalém. Bom, o povo de Israel daquela época, elas esperavam um Messias, um libertador político. E Jesus, a fama de Jesus, ela foi crescendo, porque Jesus tinha assim uma maneira de agir, que ele pregava, ensinava, e na sequência ele realizava milagres, como que para ratificar o ensinamento dele. Jesus não era um milagreiro que fazia show, não. Ele realizava o milagre de forma muito específica depois dos seus ensinamentos. Também para mostrar para o povo que ele era o Messias, que ele era de fato o esperado. E aí Jesus vai se revelando, vai realizando milagres e vai caminhando rumo a Jerusalém. E podemos dizer assim que dentro dos milagres de Jesus, o ápice assim do sinal que Jesus vai deixar é justamente a ressurreição de Lázaro. E Jesus realiza o milagre da ressurreição de Lázaro já próximo da sua entrada em Jerusalém. E aí a fama de Jesus se espalha, porque as pessoas começam a criar uma expectativa em cima de Jesus, que ele era de fato o Messias, que ele era o esperado, que esse que está ressuscitando mortos, que multiplicou pães, ele é esse Messias, o libertador político, que vai nos libertar das garras do Império Romano. Então por isso eles vão aclamar Jesus como rei, como esse Messias esperado, como esse libertador político. Mas qual que é o problema? Jesus era o Messias, mas ele não veio para nos libertar politicamente, ele não veio para realizar essa libertação política, ele veio para nos libertar do pecado, do peso, do fardo do pecado. Ele veio para entregar e dar o seu sangue, para que nele nós pudéssemos encontrar a redenção, para que nele nós pudéssemos ali ter acesso a Deus, porque pela morte de Jesus, pelo sangue derramado, nós fomos redimidos e nos tornamos como que filhos adotivos de Deus em Jesus. Então é isso que Jesus veio realizar. Ele virá numa segunda vinda gloriosa, mas essa vinda gloriosa precede justamente essa vinda do Messias que veio nos libertar do pecado, que instaurou a sua igreja, e pela igreja nós temos acesso aos sacramentos e a graça de Deus vem sobre nós, e agora nós podemos participar então do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Esta primeira vinda, que antecede a segunda vinda, ela foi até profetizada, mas o povo de Israel criou uma expectativa tamanha sobre esse Messias libertador político que eles não souberam enxergar em Jesus este Messias que veio de fato libertar e nos curar daquilo que o pecado realizou em nós. Então eles criaram essa expectativa em cima de Jesus e por isso vão aclamar Jesus como rei, vão receber ele com hosanas e vão festejar ali o que eles esperavam da entrada desse Messias triunfante. E dentro dessa procissão tem um sinal muito interessante, porque Jesus vai entrar dentro de Jerusalém montado num burrinho, justamente para mostrar que ele não era esse rei poderoso, porque quando um rei ia entrar dentro de uma cidade, aconteciam esses tipos de aclamações, mas o rei chegava na sua cavalaria imponente, mostrando ali toda a sua imponência e toda a sua força. Jesus é rei, Jesus é o Messias, mas chega montado num burrinho. Então a celebração de hoje ela é marcada por essa grande incoerência. Primeiro o povo recebe Jesus glorioso como rei, mas depois Jesus é crucificado. Por quê? As pessoas criaram uma expectativa sobre Jesus, mas quando eles descobrem que Jesus não era aquele rei como eles esperavam, que Jesus veio realizar uma libertação espiritual, veio nos libertar do pecado. A libertação é até mais profunda do que a social, mas quando eles descobrem que Jesus não correspondia às suas expectativas, eles decidem matar Jesus. Jesus vai ali entrar cada vez mais em conflito com os fariseus, vai apontar o dedo para a hipocrisia que eles viviam, vai revelar, por exemplo, que o reino dele não era desse mundo, que para seguir ele era necessário tomar a cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Então isso tudo vai fazendo com que o povo frustre a sua expectativa
a respeito de Jesus, libertador social, libertador político. E por isso, então, Jesus é condenado à morte. Então, essa incoerência está muito retratada na celebração de hoje. Nós iniciamos a procissão dos ramos com a leitura de um povo que recebe Jesus com hosana. E depois, na leitura do evangelho, na igreja, por exemplo, geralmente acontece, na leitura do outro evangelho a gente vai ver Jesus que é condenado à morte. Isso, gente, deve jogar muita luz na nossa vivência. Por exemplo, quando nós queremos moldar Jesus, quando nós queremos reinterpretar o evangelho, quando a gente começa com uma conversa fiada assim de que isso não é pecado mais não, isso aí é coisa antiga. Observar mandamento? Não, para que isso? É coisa do passado, larga a mão disso. Jesus é misericórdia, Jesus é amor. Nós estamos fazendo exatamente o que este povo fez. Nós até aceitamos Jesus, falamos de Jesus, mas na verdade nós queremos reinterpretar Jesus. Nós queremos criar um Jesus da nossa forma, da nossa medida. Eles queriam Jesus segundo a vontade deles. Eles não foram capazes de mudar a sua vida para aceitar Jesus. Mas eles queriam construir um Jesus à sua maneira, social, político. Muitas vezes nós somos assim. Quando eu quero que Jesus se adapte à minha vida. Aqui eu tenho meus pecados, as minhas más inclinações e as minhas paixões. Eu não quero mudar de vida, mas é ao contrário. É Jesus que precisa mudar. É a verdade que precisa mudar. É a revelação da igreja que precisa mudar. Para que Jesus se adapte à minha vida. Se eu quero adaptar a Jesus, eu estou sendo e vivendo como este povo viveu. Eu até falo, glória, hosana nas alturas, mas depois com a minha vida e com a minha preguiça, com a minha falta de decisão, falta de conversão de vida, eu estou gritando crucificam. Com a nossa vida prática, com as nossas atitudes, nós gritamos crucificam. A celebração de hoje deve nos abrir para pensar se a minha vida está marcada por essa incoerência. Se a minha vida, se o meu jeito de ser também traz a incoerência que essas pessoas tinham. É dia de nós pensarmos. Não dá para aceitar Jesus mais ou menos. Não dá para querer reinterpretar Jesus, reinventar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus para valer. Mas aceitar Jesus exige de mim mudança de vida. O povo que aceitou Jesus como rei não estava aberto a mudar a sua vida. Eles quiseram um Jesus do seu jeito. Por isso, eles não aceitaram Jesus. Quem não está disposto a mudar de vida, a renunciar a si mesmo para seguir Jesus, vai acabar caindo na mesma incoerência do domingo de Ramos. Vai acabar dizendo crucifica-o. Vai acabar abandonando Jesus. Porque ou nós tomamos essa decisão de nos desvencilhar deste mundo, do pecado, para seguir Jesus, ou nós ficaremos no meio do caminho. É isso que esta celebração de hoje nos mostra. Que a Virgem Santíssima nos ilumine, nos ajude a seguir essa caminhada e a gritar hosana, glórias a ti, Jesus. Mas não parar aí. Que nós possamos, junto com o Senhor, viver o mistério da cruz, renunciando a nós mesmos, para viver inteiramente para Ele. É assim que nós vivemos a cruz na nossa vida. Não adianta só falar e gritar hosana. É preciso ter a disposição de mudar de vida, de renunciar, de buscar viver em mim tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus deixou. É essa atitude que o Senhor espera de nós, para que nós não ficamos no caminho, como muitos ficaram a gritar, crucificam, porque não tiveram a disposição de mudar de vida. É isso que faltou para este povo e é por isso que este povo vive essa grande incoerência. Que Nosso Senhor nos abençoe nessa caminhada. Para você ficar por dentro de tudo que nós vamos postar nesses dias, curta, compartilhe, comenta, divulgue, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.